A morte é o único final para a vilã. Capítulo 112. Sim, senhorita. O mordomo curvou a cintura com o rosto rígido. Mordomo. Vendo o mordomo se inclinando em minha direção, o cavaleiro abriu a boca. Eles logo perceberam a gravidade da situação e correram para intervir. Oh, isso tudo é um mal-entendido. Isso não é. A sala se encheu em um instante devido à grande confusão que eles fizeram. Quando estava prestes a entrar no quarto do Eclise, franzi o senho porque o meu caminho estava bloqueado. O mordomo, que rapidamente percebeu minha situação, foi imediatamente me ajudar. Ei, recuem. Tenham educação. Mordomo, não é isso. O que a gente disse foi só. Um desses caras tentou dar desculpas para o mordomo. No entanto, ele o interrompeu e balançou a cabeça silenciosamente. Então eles mudaram de direção e se voltaram para mim. PR Princesa, podemos explicar tudo. Sai da minha frente. Falei para o homem que estava bloqueando o meu caminho, eu olhei para ele com frieza. Você fede e não quero falar com você. Oh, senhorita. O quê? Quer que eu ordene que você seja estrangulado em público igual o cavalheiro no campo de treinamento? Sem dúvida, como a mulher mais perversa deste jogo, Penélope possuía algo que matava imediatamente o espírito humano. O homem surpreso deu um passo para trás por causa do meu comentário zombeteiro. Depois de hesitarem, rapidamente os outros recuaram e foram embora. Porque eu explodi de raiva no meio do corredor. Eu estava olhando para a caixa de presente, que havia sido destruída por aqueles cavaleiros, e logo fiz uma careta para o mordomo. Ele começou a bater na porta do quarto do Eclise. Eclise. Sou eu, o mordomo. Eu tenho algo para lhe dizer. Você poderia abrir a porta para mim? Toque. Toque. O mordomo bateu várias vezes na porta, mas não houve resposta. Quando a porta não abriu, mesmo depois de várias batidas, o mordomo se virou para mim com o olhar abatido. Acho que ele está lá dentro. Devo trazer a chave, senhorita? Eu pensei por um momento e logo balancei minha cabeça. Isso é um problema. Mas se a pessoa que desapareceu na floresta for mesmo o Eclise, vai ser um desastre. Passei pelo mordomo e parei na frente da porta. Então eu levantei minha mão ligeiramente e bati. Toque! Toque! Sou eu, Eclise. Abra a porta, por favor. Apesar de ter vindo aqui pessoalmente, não houve nenhum sinal de que a porta iria abrir. Eu abri a boca novamente após uma pequena pausa. Vim porque estava preocupada. Quer que eu volte mais tarde? Se ele não responder, eu terei que voltar mais tarde. Se eu tentar entrar à força no quarto dele, corro o risco de perder seu interesse. Depois de esperar um momento e não houve nenhuma resposta, me virei pronta para ir embora. Foi então. Creacra. Eu ouvi um rangido vindo da porta fina e rústica. Então a porta, que achei que não seria aberta, se abriu lentamente. Parei ao ouvir o som e me virei, só vi uma abertura na porta entreaberta. Estava completamente escuro lá dentro, já que as cortinas estavam fechadas, embora fosse meio-dia. Virei minha cabeça para o mordomo novamente. Leve esses desgraçados para o meu primeiro irmão, eu fico aqui. Mas como posso deixá-la sozinha com ele? O mordomo endureceu o rosto como se estivesse preocupado. Isso significava que não importa o quão baixo seja o nível do escravo com quem você está lidando, como uma mulher nobre pode ser deixada sozinha no dormitório masculino. Não se preocupe com isso, não vou demorar. Então voltarei imediatamente, após cumprir as instruções, e lhe esperarei na frente dos quartos. Está bem, bom trabalho. Com um leve aceno de cabeça, o mordomo desceu correndo as escadas depois de ter feito uma reverência silenciosa. Eu caminhei lentamente até a porta e a abri depois que ele desapareceu completamente da minha vista. Creia! A porta foi aberta um pouco mais e ao mesmo tempo as dobradiças enferrujadas rangeram. Como esperado, as cortinas estavam fechadas e o quarto estava escuro. Mas as cortinas velhas tinham uns buracos, o que permitia que a luz do sol pudesse passar por elas. Graças a isso, foi fácil identificar o ambiente. Eu fiquei na porta por um tempo e revirei os olhos para ver o que havia dentro. Era um espaço pequeno com apenas 2 camas e uma mesa. Graças a isso, consegui encontrar o protagonista mal-humorado. Eclise. Entrei no seu quarto, chamando-o, como se estivesse sussurrando. Havia alguém debaixo do cobertor perto da janela.
Assim que entrei, hesitei. Porque ao lado da cama onde ele estava deitado, haviam flores espalhadas na mesa e pelo chão, uma verdadeira bagunça. Talvez devido a essas flores meio murchas, eu senti um cheiro sufocante e mofado no quarto. Sentei na beira da cama, tratando de evitar as flores. Então falei baixinho com ele, enquanto minha mão repousava na protuberância da cama. Seu mestre está aqui, você não vai me mostrar seu rosto? Fiquei preocupada quando não obtive uma resposta dele. Eu acariciei suavemente a superfície do cobertor. Você está doente? Eclise. Eclise não tirou o cobertor que cobria a sua cabeça e não se moveu. É por isso que você não participou do treinamento, porque você não pode falar e está doente. Naquele momento, saltei do meu assento. Não, eu não posso mais suportar isso, vou chamar o médico, espera aí. Eu estava prestes a sair correndo do quarto. Porém, nesse momento, senti alguém me segurando fracamente pela bainha do vestido. Então parei de andar. Olhando para trás, em direção à cabeceira da cama, o braço que havia deslizado da cama entre as cobertas se agarrou firmemente à minha saia. Não, não vá. Apenas fique ao meu lado, mestra. Uma voz escapou de debaixo das cobertas, que parecia um tanto engasgada. Alguma vez sua voz soou tão fraca? Olhei para a mão dele, que segurava a minha saia e rapidamente me sentei na cama de novo. Apesar de sua intenção de não me deixar ir, ele não se deu conta que sua mão caiu sem forças, soltando meu vestido. Estendi a mão, mas desta vez não toquei o cobertor, mas sim nas costas da mão da pessoa que apenas me segurava. Fiz isso para verificar se ele tinha febre. Sistema. Você quer verificar o interesse de Eclise? 8 milhões de ouro, 200 de fama. Assim que segurei sua mão, a janela do sistema apareceu. Queria verificar seu interesse, mas desistir rapidamente dessa ideia. Não dava para ver a barra de interesse colorida, porque ele estava completamente coberto pelo cobertor. Felizmente, ele não parecia estar com febre, porque eu pude sentir a temperatura em sua mão. Por que você não foi treinar? Estava preocupada. Falei com uma voz suave. Já que esse protagonista não parecia estar muito feliz. Ele finalmente me respondeu. Tem certeza que você estava preocupada comigo? Mas não foi uma resposta positiva. Você não está tentando me consolar como costumava fazer, não é? O tom de voz dele fez meus olhos arregalarem. Pensando por um momento no que dizer a ele em resposta, eu gentilmente acariciei as costas de sua mão e respondi. Se eu não estivesse preocupada, não teria vindo aqui, Eclise. Naquele dia. Você não veio, mesmo depois de ter me visto. Como esperado, eu estava certa sobre aquele dia, abri a boca para dar uma desculpa e pensei muito sobre o que poderia ter ofendido Eclise. Não pude vir imediatamente, porque eu tinha algo para fazer. E só agora você veio me ver? Depois que ele disse essas palavras, eu pude entender por que ele ficou chateado. Ele está chateado porque eu passei muito tempo com o príncipe herdeiro. Apesar de tudo, eu estava no meio de um jogo de simulação de romance, e tinha feito de tudo para aumentar o interesse dele. A última vez que vi a porcentagem dele estava em 86%, por isso Eclise deve ter algum carinho por mim. Então isso significa. Fiquei surpresa com essa conclusão tardia. Nunca pensei profundamente sobre o que ele pensa de mim emocionalmente, porque estou sempre com pressa para aumentar o interesse dele. Isso significa que o vinho vermelho escuro significa amor? Enquanto eu estava ali queimando os miolos pensando sobre a barra de interesse do Eclise, muito tempo havia se passado e eu rapidamente falei algo. Se eu soubesse disso antes, teria deixado tudo de lado e vindo ver você. Eu respondi com uma voz suave e doce, como eu planejei. Eu precisava acalmar aquele protagonista mal-humorado. Fiquei chateado porque não consegui colocar a caixa de presente no quarto. No entanto, Eclise murmurou algo do nada. O quê? Assim que perguntei de novo, logo percebi o que ele queria dizer. O presente que dei a ele estava fora do quarto. A caixa era muito grande, porque tinha várias roupas de inverno volumosas. Portanto, era impossível colocá-lo nesse pequeno quarto. Fico feliz em receber cada presente que a mestra me dá. Queria lhe ver e agradecer pelo presente. As palavras do Eclise foram um tanto erráticas. Ele lentamente removeu o cobertor, que ele havia torcido na mão. Na penumbra que apareceu atrás da velha cortina, um belo rosto branco como a neve se revelou,
ele lembrava muito uma figura de cera. Ao mesmo tempo, ele estendeu a mão, que antes havia escondido sob as cobertas. Isso é tudo que posso lhe dar, mestra. Eram flores meio murchas com a ponta das pétalas em um tom marrom desbotado. Elas estavam tecidas em forma de coroa. Ele havia feito uma pequena coroa de flores. Oh! Só então me lembrei que tipo de flor eram essas. Era a flor branca selvagem que eu vi com ele na estufa no dia que choveu. Levantei a cabeça e olhei para o rosto do Eclise, que agora estava totalmente descoberto. Naquele momento tudo parou. Fiquei um pouco impressionada, porque não conseguia acreditar no que estava vendo ali. Foi porque o Eclise estava me dando uma coroa de flores. Quem é ele? O que ele lhe deu e por que você ficou tão feliz com ele? Seus olhos estavam vermelhos e úmidos.